Olá, sou o Juliano e o relato que trago hoje me foi contado por minha vizinha, a Dona Lau, e se passou na década de 70. O ano preciso eu não sei informar, mas ela acredita que tenha sido por volta de 1973. Naquela época haviam muitos bailes e festas nas fazendas. Costumo dizer que era a época em que as pessoas não tinham dinheiro, mas eram felizes, cada qual à sua maneira. Nesta época, ela trabalhava em uma fazenda localizada na área rural de Ibirá, mais precisamente entre Ibirá e Elisiário, no interior de São Paulo. Ela morava em uma colônia dentro da própria fazenda e nas noites de sábado costumava ir ao bailes e festas aos arredores e, na maioria das vezes, era o único lazer que tinham por ali, naquele lugar pacato e sem muitas opções. Os vizinhos, sempre muito unidos, estavam juntos, fosse no campo ou na cidade, inclusive quando o assunto era os bailes de final de semana. As idas à cidade eram muito esporádicas, pois tinham praticamente de tudo nas colônias e quase não adoeciam para dizer que precisavam ir ao médico ou qualquer coisa parecida. Em um determinado final de semana, havia um baile em um salão próximo ao local onde moravam, ali mesmo na área rural. Salões de bailes eram típicos nas regiões e sempre que podiam, Dona Lau, seu irmão e seus amigos lá estavam marcando presença. Trabalharam a semana inteira com muito entusiasmo e se prepararam para o baile no final de semana. E, no tal dia, combinaram hora e local de saída para que ninguém ficasse para trás. Na hora combinada, lá se foram e conforme iam passando pelas fazendas vizinhas, mais alguns amigos iam se juntando a eles para seguirem rumo ao tal baile, sempre rindo e conversando caminho afora. Depois de um determinado tempo de caminhada, chegaram ao salão que ficava bem ao lado de uma mercearia, ali mesmo, na estrada de terra. Festa animada. Dançaram a noite toda ao som de músicas sertanejas e, depois de muita diversão, por volta das 3 horas da madrugada, Dona Lau chamou seu irmão e seus amigos para voltarem para casa e todos concordaram que era hora de ir embora. Do contrário, não aproveitariam o domingo como se deveria. Você sabe como é o final de semana na roça, né? Comida gostosa feita no fogão a lenha, música boa entoada na sanfona e na viola, passeios pelos campos ou simplesmente curtir o dia renovando as energias para mais uma semana de trabalho árduo. Árduo, porém muito gratificante. Ao saírem do baile, iam caminhando devagar pela estrada de terra, conversando e programando o dia sem muita preocupação, porque naquela época um pequeno grupo de pessoas podia andar em qualquer horário sem correr o risco de assaltos ou outros perigos que, infelizmente, nos cercam a todo momento nos dias de hoje. A certa altura da estrada, ouviram uma voz feminina gritando: "Por favor, esperem por mim!" Quando pararam e olharam para trás, viram uma jovem caminhando em direção ao grupo e esperaram para ver quem era. Mas, quando ela se aproximou, não a reconheceram. E olha que eles conheciam praticamente todos os vizinhos da redondeza. Mas, ainda assim, a esperaram. Ela agradeceu e pediu para seguir junto deles, pois estava indo para casa, não tinha companhia e estava com medo de seguir só. E o seu destino era justamente para os lados de onde eles estavam indo. Eles não se opuseram e seguiram todos juntos. Afinal, era mais que natural que uma jovem sentisse medo em seguir sozinha uma hora daquelas por uma estrada escura e deserta. Durante todo o trajeto iam conversando sobre o baile, contando alguns casos, e a jovem muito bonita seguia ali junto deles, calada, sem muita conversa, mas seguia. Até que, em um determinado momento, quando se aproximaram da entrada de uma estradinha, ela parou e disse que entraria por aquele caminho,
pois a sua casa ficaria logo ali adiante, apontando para uma casa próxima à estrada, bem ao lado de um barranco. Ela se despediu, agradeceu e seguiu sem dizer seu nome. Dona Lau e seus amigos se despediram, acharam estranho, conheciam aquela estrada e nunca viram aquela moça por ali, mas seguiram caminho para casa e não se falou mais no assunto. Passado um certo tempo, eles estavam novamente na estrada, só que dessa vez o dia estava bem claro. Então, se lembraram da tal senhorita que pediu companhia. Olharam para a casa que fora apontada para ela como sendo sua residência e acharam muito estranho, porque não havia o menor sinal de que ali morasse alguém. Era uma casa estranha, aspecto de casa abandonada, e realmente não havia nenhum movimento no local. Eles pararam e disseram: gente, vamos entrar naquela casa para ver o que tem lá? Porque aquela moça disse que mora ali, mas está muito estranha essa história. Sem pensar duas vezes, Dona Lau e seus amigos foram até lá e entraram na casa. E, para sua surpresa, a casa realmente estava abandonada e parecia que já estava assim há muito tempo. Simplesmente não havia nada nem ninguém ali. Nem ali e nem os arredores. Era um lugar totalmente deserto. Talvez você pode estar pensando: mas ela pode ter seguido estrada dentro e a sua casa poderia ser mais adiante. Mas não havia continuação na estrada. Portanto, não havia a menor possibilidade de existir uma outra casa por ali. Naquele momento, eles se deram conta de que na noite do baile, aquela moça não foi vista por nenhum deles durante a festa. Não conversou muito durante o trajeto e nunca fora vista em lugar algum. E olha que todas as vezes que tinha algum evento nos arredores, todos os moradores de todas as fazendas e colônias combinavam de seguir juntos quando tomavam o mesmo caminho e todos se conheciam. Logo, se aquela moça realmente morasse por ali, ou se em algum determinado momento ela estivesse visitando alguém, certamente eles a conheceriam nem que fosse de vista. Eles se deram conta de que fizeram companhia para um fantasma, uma alma penada, que para eles, até o momento, se tratava de um ser vivente. Seria aquela pobre alma o fantasma de alguém que morou ali em épocas passadas? Seria o espírito de alguém que costumava frequentar bailes no passado? Aconteceu algo de ruim que a levou à morte e ela ainda não havia se dado conta de seu desencarne? Ou seria um anjo que previu algum perigo para Dona Lau e seus amigos naquela noite e os acompanhou até ali para protegê-los? Estas são perguntas que jamais teremos respostas concretas. A única certeza que Dona Lau e seus amigos tiveram é que, naquela noite, foram seguidos pelo fantasma da moça do baile. Boa noite.